Glória a Deus, meu amado, minha amada, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Olha, nós estamos estudando as lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Estamos aí no primeiro trimestre de 2023, já chegando na 8ª lição. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato. Estamos chegando na 8ª lição. Essa 8ª lição, ela será ministrada 19 de fevereiro de 2023. 19 de fevereiro de 2023. A 8ª lição tem por título Avivamento Espiritual no Mundo. O avivamento espiritual no mundo. Olha que coisa tremenda, o avivamento espiritual no mundo. 8ª lição. Olha, querido, querida, o texto áureo desta lição está inserido no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, no seu capítulo 47 e no seu versículo 5, é o texto áureo desta lição, que diz assim: E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não poderia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. É forte, Brasil, é forte demais. A verdade prática diz assim: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Querido, querida, a leitura bíblica em classe está em Ezequiel, em 2 textos de Ezequiel. O primeiro texto está no capítulo 37 de Ezequiel, dos versículos 7 até o versículo 10. E o segundo texto também está em Ezequiel, mas no capítulo 47, os versículos 1 ao 5 e também o versículo de número 9. Essa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo dessa lição é explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. O segundo objetivo é identificar os grandes avivamentos no mundo. E o terceiro e último objetivo da lição é mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. A palavra-chave dessa lição é despertamento. Despertamento é a palavra-chave desta lição. A introdução da lição nos diz assim, está registrado: o que Deus fez no tempo de Ezequiel pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos XVIII e século XIX. Já no século XX, também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e também 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Oh, glória, é muito forte. É muito forte. Glória a Deus. Esta é a lição, queridos. Vamos lá. Fique conosco aí um pouquinho, eu prometo que não me delongarei. O primeiro ponto dessa lição, querido, querida, fala do avivamento no tempo de Ezequiel. Tem 3 tópicos. Esse primeiro ponto, a calamidade e restauração de Israel, um vale de ossos secos e o rio de águas purificadoras. Olha, querido, querida, meu amado e minha amada, o comentarista dessa lição, pastor Elinaldo Renovato, ele usa os 2 textos no livro do profeta Ezequiel para comentar este primeiro ponto dessa lição. Esses textos são Ezequiel 37, versículo 7 ao 10 e Ezequiel 47, versículo 1 ao 5 e versículo 9. É importante nós destacarmos aqui, meu amado e amada, que os capítulos
36 e 37 de Ezequiel, eles descrevem uma série de promessas de restauração feitas ao povo judeu e à nação de Israel. Deus revela ao profeta Ezequiel que o povo judeu não ficará mais dividido entre duas nações, Israel e Judá. Os irmãos sabem da história, que a Síria levou Israel e a Babilônia levou Judá, mas que se tornarão uma só nação na terra de Israel. Essa promessa está em Ezequiel 37, 22. Ele revela também a descrição escatológica de um Israel regenerado, que não mais se contaminará, pois o Senhor diz: eu serei o seu Deus. Embora, meu amado e amada, algumas destas profecias já tenham se cumprido parcialmente, a maioria terá o seu cumprimento cabal no futuro. Nós sabemos que a visão do vale de ossos secos, dada por Deus ao profeta Ezequiel, tinha por objetivo alimentar a esperança do povo judeu, os quais estavam cativos na Babilônia, acerca da restauração nacional e espiritual de Israel. O Senhor, no capítulo 37, promete uma restauração nacional e também espiritual do seu povo. Olha, querido, querida, parte desta profecia já se cumpriu no passado, pois o povo judeu já voltou à sua terra e Israel foi reconhecida como nação em 1948. Mas a profecia só terá o seu pleno cumprimento no final da grande tribulação, quando Cristo voltar para implantar o seu reino milenial, quando Israel o recebera como Messias. Israel vai receber o Cristo como Messias, e os israelitas que ainda se encontram espalhados por todo o mundo, eles retornarão para habitar na sua pátria. Olha, querido, querida, é importante observarmos também que a interpretação literal da visão escatológica de Ezequiel, já lá no capítulo 47, mostra-nos que haverá uma mudança na geografia da Palestina. O Vale do Jordão e a depressão geológica na qual o Mar Morto se encontra, esse mar tem uma água tão salgada que nela não há vida. Todavia, as águas que vinham do altar desaguava no Mar Morto, sarando-lhes, de modo que a vida será novamente possível ali. Está no capítulo 47, versículo 9 de Ezequiel. Semelhantemente, meu amado e amada, quando mergulhamos no rio do Espírito, obtemos resultados gloriosos, como, por exemplo, mudança, vida, frutificação. É bom entendermos que um dia Deus restaurará não apenas a nação de Israel, mas todos os povos. Seu jardim voltará a existir, não será apenas um novo Éden, não, senhores, mas antes uma nova terra, onde o pecado não dominará mais. Enquanto isso não acontece no mundo físico, podemos receber do Espírito Santo restauração para a nossa vida espiritual. E se permanecermos fiéis, contemplaremos sua restauração plena para a criação e para a vida de cada um de nós outros. A sinopse desse primeiro ponto diz: o vale de ossos secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. Olha, querido, querida, vamos aí para o segundo ponto da lição. O segundo ponto da lição fala-nos dos grandes avivamentos no mundo
na Europa, nos Estados Unidos. Raízes do avivamento pentecostais são os 3 subtópicos desse ponto. Olha, é forte demais. É importante observarmos e vermos alguns avivamentos ao longo da história. O profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 23, fala em uma chuva seródia. A chuva seródia foi a que caiu no Pentecostes, trazendo o batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, sinais, prodígio e a pregação do dia do Senhor. Confirmamos em Atos, capítulo 2, versículo 16 ao 21. Este foi o primeiro grande avivamento. Deus inflamou o coração de apenas alguns discípulos e eles inflamaram a Jerusalém, de modo que 8.000 almas se converteram em apenas 2 pregações. Em nossos dias, meu amado e minha amada, Deus está derramando a chuva seródia. Tiago, capítulo 5, versículo 7 diz: a última chuva do Espírito Santo sobre a vida da igreja, para que haja colheita abundante. O Senhor espera frutos. É forte demais. Um grande avivamento aconteceu nos Estados Unidos. Começou em 1734. Havia uma consciência da necessidade de alcançar os não cristãos, aqueles que não eram cristãos ainda, aqueles que não eram evangélicos, aqueles que não serviam a Deus ainda, e fortalecer aqueles que já eram convertidos, mas eram novos convertidos. Jonathan Edwards, dos anos de 1703 a 1758 aproximadamente, com a sua simplicidade de vida e muita oração, exerceu grande impacto sobre as pessoas. O que falar de George Whitefield, de 1714 a 1770, foi outro que o Espírito Santo usou neste período. O resultado do trabalho destes homens foi milhares de convenções e o nascimento de muitas igrejas. Na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, numa população de 300.000 pessoas, houve entre 30 e 40 mil convenções, houve fortalecimento moral nos lares, entre as famílias, houve fundação de cursos teológicos e de obras sociais. O Espírito do Senhor impactando homens e mulheres e almas se rendendo aos pés do Todo-Poderoso. Observe, meu amado irmão e minha amada irmã, que Deus inflamou com um grande avivamento a vida de homens como Jonathan Edwards, George Whitefield, e eles inflamaram multidões pelo poder do Espírito do Senhor. Em 1670, na Alemanha, o pastor Philip Spence organizou reuniões para o estudo bíblico e orações nas casas. Resultado dessa iniciativa, surgiram obras sociais e um novo vigor espiritual veio sobre a igreja luterana. Fundaram-se campos missionários. Lembremos dos avivamentos entre os moráveis, que se iniciou em 1727. Começaram a buscar o Senhor em oração e de repente houve um derramado Espírito sobre a igreja. Havia choro, quebrantamento e manifestações até em crianças. Crianças foram cheias do Espírito do Senhor. Meu amado e amado, os moráveis iniciaram um ministério de oração contínua que durou mais de 100 anos. Na Inglaterra, John Wesley foi um instrumento de Deus para mudar a história da igreja. Homem de oração, deu ênfase ao estudo bíblico, opôs-se ao álcool e à guerra, à escravidão. Houve muitas convenções. Charles Finney, ele foi poderoso na palavra, na oração e no testemunho. Viveu nos Estados Unidos. Sob a influência de sua pregação, igrejas foram renovadas, nasceram novas comunidades.
Pessoas deixaram vícios e começaram a seguir a Jesus. Charles Spurgeon, de 1834 a 1892, ele foi professor de crianças na escola bíblica dominical e viu muitos pais se converterem com o testemunho de seus filhos. Spurgeon foi poderoso na pregação, sinais, prodígios eram comuns em suas reuniões. Esse avivamento iniciou-se na Inglaterra e alcançou outros países. Dwight Lee Moody, que viveu de 1837 a 1899 nos Estados Unidos da América, calcula-se que cerca de 500.000 pessoas se entregaram a Cristo por intermédio de Dwight Lee Moody. Ele dedicou-se à escola bíblica dominical, começou com 12 crianças e em poucos anos esse número chegou a 12.000 crianças. Meu amado e minha amada, Irineu, nos anos 130 a 200 depois de Cristo, bispo de Lyon, na Gália, ele declarou que no seu tempo muitos cristãos falavam em línguas estranhas pelo Espírito e tinham dons, inclusive o dons de profecia. Irineu, ele foi discípulo de Policarpo, bispo de Esmirna, que por sua vez fora discipulado por João, o apóstolo. Justino Marte, dos anos 100 aos 165 depois de Cristo, nasceu na Palestina, converteu-se em Éfeso e morreu em Roma. Nos seus escritos, ele mencionou os dons espirituais em evidência nos seus dias, inclusive o dom de línguas estranhas pelo Espírito Santo do Senhor. Orígenes, de 185 a 254 depois de Cristo, ele foi teólogo de renome. Ele afirmou que os dons espirituais, eclesiástico, oriental, o termo patriarca designa um bispo investido de prerrogativas e precedências especiais. Crisóstomo, ele afirmou que os dons espirituais, inclusive de línguas, eram um fato notório nos seus dias. Crisóstomo, de 347 a 407 depois de Cristo, patriarca de Constantinopla. No sentido eclesiástico oriental, o termo patriarca designa no bispo investido de prerrogativas e precedências especiais. Crisóstomo relatou um caso em que 3 membros da igreja falaram pelo Espírito Santo em persa, latim e hindu. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. O Espírito Santo de Deus usando esses 3 membros para falar em língua de países que eles nem conheciam a língua, nem sabiam falar, mas o poder de Deus é tremendo, o poder de Deus é maravilhoso, o avivamento chega e faz coisas miraculosas. Agostinho, de 354 a 430 depois de Cristo, bispo de Hipona, no norte da África, ele deu testemunho que as línguas estranhas estavam em evidência no seu tempo. Valdens e Albigenes, de 1140 a 1280 depois de Cristo, isso no sul da Europa, em plena idade tenebrosa, a era medieval. Eles eram descendentes da igreja romana, seguidores dos princípios bíblicos da salvação e da vida cristã em geral. Os historiadores afirmam que entre eles havia manifestações espirituais em línguas estranhas, segundo o que está relatado no Novo Testamento. Lutero, de 1483 a 1546 depois de Cristo, Lutero falava em línguas e profetizava conforme depoimento histórico do Dr. Jacques Dard, eminente professor e historiador batista do Seminário Teológico de Dallas. Essas informações também é encontrada nas obras históricas da Igreja na Alemanha, no volume 3, página 406, e Pentecoste para Todos, de Emílio Conde, página 88. Olha, querido, que falarmos também
dos anabatistas da Alemanha, de 1521 a 1550. Havia entre eles manifestações do Espírito, inclusive dons espirituais e línguas estranhas, como registra a história. O que falar também dos huguenotes, de 1560 a 1650, eram na França protestante e cheios do Espírito Santo nesta época. O que falar também do historiador Bat, assim escreveu: durante a perseguição dos huguenotes, a partir de 1685, havia entre eles os que falavam em línguas transbordantes de fervor espiritual. O que falar também dos Quakers, de 1647 a 1650, os Quakers e os Shakers, de 1771 a 1774, eram cristãos organizados em grupos distintos no norte da América do Norte, região da Nova Inglaterra, homens cheios do Espírito Santo. Dos Quakers, tremedores e Shakers poladores, diz a obra histórica da Igreja de Philip Schaff, edição de 1882, que entre esses grupos a manifestação de Deus era constante. O que falar também dos irvigistas, de Edward Ingrid, de 1822 a 1834, que foi cheio do Espírito, cheio da graça de Deus. É importante nós percebermos que todos esses enchimentos do Espírito Santo, ele trazia almas para o reino de Deus. Eram almas que se convertiam, eram igrejas que eram abertas, eram programas sociais, eram crianças e os pais das crianças chegando ao Senhor. Esse poder vinha para as almas se renderem ao Senhor, o poder do Espírito Santo, o avivamento na vida dessas pessoas. Diferentemente de algumas coisas que acontecem nos dias odiernos, que as pessoas se querem se exaltar com os dons que não é dele, mas é de Deus. O que falarmos também do avivamento da Rua Azusa, em 1905, um pequeno grupo de crentes afro-americanos, famintos por avivamento, foram expulsos da segunda igreja batista de Los Angeles, na Califórnia. Eventualmente, eles começaram a se reunir em uma casa na rua Braine, onde os sinais de avivamentos e manifestações espirituais começaram a juntar crescente número de pessoas. Os improvável líder desse grupo foi humilde, não muito estudado, foi um ex-escravo chamado William Joseph Simon. Para Simon, a mensagem da hora era o renovo de Pentecostes, evidente pelo conhecimento do Espírito Santo. O pastor Simon e mais 7 pessoas reuniam-se para orar e buscar a plenitude do Espírito Santo. E na noite de 6 de abril de 1906, os 7 foram batizados no Espírito Santo, mas Simon não estava lá nessa reunião. Mais tarde, 3 dias depois, Simon recebeu também o mesmo batismo de poder. Como a mensagem do fogo do avivamento começou a se espalhar, a cidade de Los Angeles e os cristãos ajuntando pessoas de toda parte e superlotando a casa que ficava na rua Braille. A necessidade de um lugar maior chegou e eles alugaram um espaço maior na Rua Azusa, no número 312, e foi aí que espalhou-se esse fenômeno do avivamento da Rua Azusa. Foi incrível e todo mundo conhece o que Deus fez neste lugar. Olha, querido e querida, a sínopse desse ponto 2 diz: grandes avivamentos marcaram a Europa, impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes para o avivamento pentecostal.
Meu amado e minha amada, nós vamos agora fechar a lição no terceiro e último ponto da lição. Os avivamentos mudaram a história. O primeiro tópico diz: impactados no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas ficamos com o que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos, num contexto da tragédia do racismo naquela nação. Mesmo entre as igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor e falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Só um verdadeiro avivamento faz isso, meu amado e minha amada. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de qualquer espécie, de qualquer lugar, e o poder de Deus se manifesta no meio do seu povo. O outro tópico do terceiro ponto diz: a geração depois dos avivamentos. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Ora, o Deus de John Wesley, de Charles Finney, de William Seymour e de muitos outros é o mesmo Deus. Ele não muda, ele é imutável, ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Mais do que nunca, precisamos sentir a mesma necessidade que estes homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. A síntese desse último ponto é: ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos, na cultura, política e na economia. Meu amado e minha amada, vamos aí para a conclusão da lição. A conclusão da lição, para finalizarmos. Deus deseja operar nas igrejas e no mundo, promovendo um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo com o Espírito Santo com perseverança e fervor, que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nosso meio, em nome de Jesus, que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos em adoração a Deus. Deus é infinitamente poderoso para ainda hoje derramar sobre nós o seu Espírito como um rio transbordante, da mesma maneira como fez no passado. Deus é o mesmo, mas para que isso aconteça precisamos orar, se humilhar, se converter, buscar a face do Senhor, e Ele ouvirá do céu e derramará sobre a vida de cada um de nós o poder do Espírito Santo. E quando esse poder for derramado, almas se renderão aos pés de Jesus, programas sociais, muitas coisas acontecerão para o crescimento da obra do Todo-Poderoso. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude.